Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá, estamos de volta para falar um pouco agora sobre pragas e doenças na cultura do coqueiro. A gente vai trazer algumas informações básicas em relação a algumas pragas e doenças de importância econômica para a cultura do coqueiro e aquelas que são mais frequentes, digamos assim. Então, a gente vai destacar um pouco do dano causado pela praga. Além do dano causado pela praga, algumas características, a gente vai também destacar alguns mecanismos de controle. Então, a gente vai fazer dessa forma, tentar que seja o mais dinâmico possível. A gente não vai se ater muito a nenhuma das pragas nem doenças e nem aprofundar tanto nesse primeiro momento. E assim, em relação às pragas, vocês vão perceber que a cultura do coqueiro é acometido por um número significativo de brocas, né? E a primeira que a gente vai estar destacando aqui é a broca do olho do coqueiro, né? Ou bicudo. Então essa broca, essa larva, desenvolve-se no interior da planta, formando galeria nos tecidos tenros da região apical da planta e destrói o broto terminal. Então, esse broto terminal é aquele broto interno, né, o palmito do coqueiro, digamos assim. Então, ao momento que faz essa galeria, logicamente, compromete o desenvolvimento total da cultura, né, porque vai na parte apical, na dominância. Então, além de tudo, os adultos das brocas, né, são transmissores do nematóide causador da doença conhecida como anel vermelho. Então, além da broca causar esses problemas diretamente, ainda tem esse problema de ser um inseto enquanto adulto vetor, né, e transferir esse problema do anel vermelho para outras plantas. A ideia, né, o mecanismo de controle, a gente pensar para essa broca é eliminar todas as plantas mortas pela ação da praga ou doença do anel vermelho. Então, como ela é vetor, ainda tem esse problema, né? Que a planta ela pode ser contaminada e morrer em decorrência de uma doença que partiu dessa praga. Então, em todas essas condições, a gente tem que eliminar. Lógico, a gente tem que evitar ferimentos nas plantas sadias durante o manejo. Então, desinfectar sempre as ferramentas de trabalho de uma planta para outra. E assim, o controle pode ser feito biológico, e a Embrapa Tabuleiros Costeiro vem testando uma isca com bastante sucesso, que é a Belvaria baciana. Então, é um mecanismo, né, para que a gente esteja contaminando esse inseto com esse vírus e realizar o controle de forma biológica, de forma sem uso de produtos químicos pesados. Outra praga de importância econômica é a broca do estipe ou broca do tronco. Então, essa praga ataca principalmente plantas adultas. A infestação dela é constatada pela presença de serragem ou pequenas formações de resina endurecida no orifício da entrada da larva. Então, a gente percebe isso, então, a destacar que a questão da diagnose, do acompanhamento da área, o monitoramento é essencial. Não se faz controle de praga nem de doença se não tem monitoramento. Então, o monitoramento é que determina o momento ideal das intervenções, e as larvas em si, elas formam inúmeras galerias no interior da estirpe, né? Reduzindo e interrompendo o fluxo de seiva. Então, se há limitação de translocação de seiva, consequentemente a planta ela não vai conseguir, né, translocar nem nutriente nem água suficiente, comprometendo de uma certa forma, sobremodo, a questão do número de frutos
e também o tamanho desses frutos, a qualidade. Então é uma broca que tem uma relevância significativa no cultivo do coqueiro. O controle é erradicar, o ideal é erradicar as plantas quebradas pelo vento ou que tenha causado algum dano. Lógico, se forma galerias internas, a gente vai fragilizar essa planta como um todo. Então o controle é a questão da erradicação. Também tem a possibilidade de utilização do controle químico, e esse controle ele pode ser direcionado a esses orifícios. Então a utilização de inseticidas concentrados, inseticidas principalmente de contato, nesses orifícios. E para o controle do inseto adulto, a questão de pulverizações na parte superior, né, na parte das folhas, para o controle do adulto, né, dessa broca. Outra broca que eu acho que essa é até mais conhecida pelos nossos agricultores aqui na região, que é a broca do pedúnculo floral do coqueiro. Então essa broca ela também vai causar galerias, essas larvas causam essa galeria no pedúnculo floral, impedindo o fluxo de seiva. Tem o mesmo mecanismo em relação a outra, só que essa já é no pedúnculo floral, né? Provocando o abortamento de flores femininas, queda de frutos imaturos e até perda total do cacho. Então vai interferir diretamente na produção, na produtividade daquela planta. Os adultos se alimentam das flores, ainda tem essa questão, das flores femininas e de frutos novos. Então é uma praga que compromete totalmente, desde o botão floral até esses frutos, né? Podem entrar na alimentação desses insetos. Então é um pouco complicado, né? O monitoramento é essencial dessa praga, porque depois que ela tiver inserida, o prejuízo já vai estar instalado. Alguns mecanismos de controle: controle cultural, realizar a limpeza da copa do coqueiro pela ocasião da colheita, como a gente já mencionou em um outro vídeo. Se a gente deixa resto de material ali seco, acúmulo de umidade em determinados pontos, vai ter condições ideais para que essa broca fique ali, né? Fique condicionada, conviva, né? Viva ali naquele meio. E enquanto ela está ali, logicamente ela vai estar se alimentando, e essas galerias vai gerar prejuízo, né, na produção dessa planta. Também é possível fazer o controle químico, né? Efetuar pulverizações, geralmente, lógico, vai determinar esse monitoramento, mas ocasionalmente trimestrais com inseticidas de contatos. Então é uma alternativa para minimizar. Lógico, o monitoramento é a principal ferramenta. Antes de qualquer prática de controle de praga, é essencial o monitoramento. Outra praga, né, outra broca, é a broca da coroa foliar ou broca do dendezeiro. Então é mais uma broca, tem características semelhantes, larvas que formam galeria dentro da coroa foliar. Então vai gerar os mesmos problemas, né? As galerias em si, elas comprometem os canais de absorção e de distribuição que a planta tem, né? De água e nutriente como um todo. Então essas brocas geralmente têm o mesmo mecanismo de ação. A diferença é onde cada uma vai estar atuando, vai ter suas melhores condições para o seu desenvolvimento. Mecanismo de controle para essa praga, né? O controle mecânico, que é a questão da captura de adultos usando redes entomológicas e coleta das larvas. Lógico, isso é possível a depender do tamanho da área que se está cultivando, essa avaliação e essa tomada de decisão, qual o mecanismo de controle utilizar. É interessante que quem for colher, né, esse coco, conheça de fato como essas principais pragas, né, porque ele já pode eliminar nesse momento de limpeza. Essa é uma broca que você vai encontrar sempre nas axilas foliares. Então, durante a colheita, que você tira o cacho e faz a limpeza, você vai expor.
Então você tem como fazer essa catação, esse controle. Então o treinamento da equipe é essencial. E o controle químico também é possível, né? Então, com a utilização de inseticida sistêmico e de contato também, sendo aplicado com foco ali na região das axilas foliares. Lógico, a gente não está aqui mencionando nomes, nem tipos de inseticidas e nem recomendando que se utilize inseticidas sintéticos. O que a gente está destacando é que existe esses mecanismos para o controle das pragas que a gente está especificando aqui. Então a gente está trabalhando a informação de forma genérica e que atenda a maioria dos nossos produtores. Outra praga muito importante aqui na nossa região é a questão do ácaro, né? O ácaro da necrose do coqueiro é muito comum, então quem nunca pegou um coco que viu na superfície da casca tá uma característica tipo lixa, então isso é ocasionado pelo ácaro enquanto esse fruto está muito jovem, e aí lógico, compromete a qualidade visual, compromete o fruto como um todo, mas esse fruto ainda pode ser consumido, porém o ato dessa necrose vai reduzir o tamanho dos frutos, vai interferir na qualidade, não inviabiliza a comercialização ou o consumo, mas interfere diretamente na qualidade. Além do fruto, provoca clorose nas folhas centrais de muda e necrose. Se a gente pensar nas folhas, nas plantas jovens, né, em viveiros também já é acometido por essa praga. E nos frutos são essas características que a gente mencionou que é mais comum. O controle sugerido é a questão da queima, né, a queima ou enterro dos materiais. O coco, né, esse material que tem essa praga, é interessante que seja coletado, tirado da área, porque para que não venha acometer os novos frutos que serão produzidos na área. Então essa é uma alternativa de controle. Também pode ser o controle químico, lógico que existe produtos aí no mercado, vários produtos, então se for adotar essa prática química, que seja um produto sistêmico, né, para o controle desse ácaro. A gente falou de algumas pragas de importância econômica do coqueiro, agora a gente vai destacar algumas doenças de importância econômica e que de uma certa maneira a gente encontra aqui na nossa região. Então é importante a gente destacar essas informações aqui. Então, a queima das folhas é uma doença importante que é causada por um fungo ou alguns fungos, é possível gerar esse problema. E assim, quais são os sintomas? É muito comum e é fácil de visualizar. Então, inicia a partir das folhas inferiores, então essa folha vai secando, né? Secamento dos folíolos localizado da extremidade em forma de V. Então a gente observa muito nos pomares da nossa região a ponta das folhas, né, queimadas. Então ali certamente está havendo o problema da queima das folhas. Então em V. Em V, logicamente, pelo formato que a folha já tem. Então se você queima do ápice da ponta do folíolo para a base, então vai ter esse formato de V. Então é uma característica já que a gente já fica atento. Em consequência, né, dessa praga, o cacho fica sem sustentação, porque se essa praga tiver avançada e for muito agressiva, o que é que acontece? Essa folha ela vai secar rapidamente e não vai cumprir seu ciclo, né? Porque a gente sabe que o cacho ele é apoiado sobre a folha. Se essa folha teve algum problema e se perde, esse cacho ele vai ficar sem essa base. E é o risco que ele caia, que perca, né? Então é uma questão que impacta diretamente na produção
E a medida de controle que a gente pode tá vendo em relação a essa praga é remover e queimar as folhas infectadas durante o período chuvoso ou de inverno. Então, ela é mais comum nesse período. Então, a gente eliminar o material é uma prática importante, uma medida cultural que traz bons resultados. Outra praga é a questão da lixa pequena, que existe a lixa pequena e a lixa grande. Vai destacar as duas, mas a lixa pequena, e esse nome deriva para ambas, pelo fato de a gente observa sobre as folhas uma característica ali que fica bastante áspera, que de fato parece uma lixa. Então, e são pontinhos pequenos, a lixa pequena, e pontinhos maiores, logicamente, na chamada lixa grande. Então, essa doença, também conhecida como verrugas, né, que de fato parecem verrugas. Lógico, ela tem uma coloração mais escura, tem uma variação nesse sentido, mas ocorre em todas as áreas do folíolos, raques, pedúnculos, floral e fruto pequeno do coqueiro. Então é uma praga, então é uma doença com potencial, né, de prejuízo desde o folíolo até o fruto. É uma doença muito importante que deve ser monitorada pelo agricultor. Então, a medida de controle principalmente nos folíolos, nas partes mais infectadas, é o corte e a retirada desse material da área e queimado. A lixa grande, como a gente já tinha mencionado, é uma doença que manifesta sobre o limbo foliar, igualmente a lixa pequena, né? Na nervura dos folíolos e na raquis foliar. Então ela é bem característico ao visualizar o agricultor. Tenho certeza que os nossos agricultores conhecem bem essa doença. E assim, medidas de controle que a gente pode estar aplicando para essa doença é a questão de corte e queima das folhas infectadas no período chuvoso inverno. Outra doença de importância econômica é o anel vermelho. E o anel vermelho é causado por um nematóide. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou de praga, a gente falou da broca, que o adulto poderia ser um transmissor do anel vermelho. Então, e assim, o anel vermelho, os sintomas externos são caracterizados pelo amarelecimento das folhas basais, ou seja, aquelas folhas onde de fato tá havendo a parte produtiva, tá havendo a sustentação de cacho, começando pela seca da ponta para a base, né? As folhas tornam-se necrosadas e quebram na base da raquis. E assim, com um grau de infestação já alto, a gente consegue observar visualmente pela característica que a planta vai estar apresentando. Existe também, para a gente confirmar, os sintomas internos, né? Então, é observado através do corte transversal. Se a gente fizer uma chanfragem e fizer o corte, tirar esse material, a gente consegue observar um anel marrom vermelho. Daí deriva o nome, né? Que é o de anel vermelho, por essa questão. Então, o que é que acontece? Toda essa ponte, ou esse ponto que vai estar apresentando essas características desse anel, ele vai estar comprometido, né? Vai estar comprometido a sua capacidade de translocação de água e nutriente pela planta e de fotoassimilados. Então, isso limita e, consequentemente, é uma tendência que a planta vai morrer. Algumas medidas de controle é a questão da erradicação, não tem das plantas mortas, desinfecção das ferramentas, né? É aquela questão, independente da doença ou praga, ao realizar qualquer tipo de cortes ou limpeza em uma área de qualquer cultura, não só do coco, é importante que as ferramentas sejam sempre esterilizadas de uma planta para outra. Elimina risco, por mais que não esteja ali confirmado visualmente claro a presença de determinado problema, mas por segurança recomenda-se a limpeza dessas ferramentas de trabalhos. E como a gente já mencionou lá, o controle biológico do vetor com fungo Bausevaria baciana é inoculado
com uma isca vegetal. Então é uma alternativa que a gente vai controlar, né, dois problemas, uma praga e o vetor que vai gerar essa questão do anel vermelho. Outra doença importante é a murcha de Phytomonas. A murcha de Phytomonas tem os sintomas, inicia a partir das folhas mais baixas para as mais altas e da extremidade para a base da folha. Então é bem característico. As inflorescências tornam-se necrosadas e secas. Na fase final da doença, uma podridão fedida no broto apical. Então é uma doença que vai comprometer diretamente a parte dos cachos e dos frutos. Na inflorescência é bem destacada e tem uma tendência a levar essas plantas à morte. Então, medida de controle não poderia ser outra, é a erradicação das plantas doentes da área. Além da erradicação, é manter o pomar limpo, né, livre de plantas infestantes, e a eliminação das folhas mais velhas e resto de material, para que assim evitem abrigar o percevejo, que é que é o vetor, né, desse problema. Então, se a gente oferece condição para o vetor prevalecer na área ou para o vetor se desenvolver, a gente vai estar postergando esse problema e acometendo outras plantas. Existe também a possibilidade do controle químico do vetor, né, no caso o percevejo, com produto monocrotófagos. Então são produtos sintéticos e devido ao monitoramento fazer as aplicações ou de forma sequenciada, planejada, né, a cada 3 meses. Lógico, isso se justificar e tiver infestação que dê base para essa ação, essa prática. Outro problema, outra doença é a questão da podridão seca do olho. Então a doença é uma doença de etiologia ainda indefinida. Então qual é o agente causal ainda não se tem confirmação, mas tem alguns sintomas que são bem característicos, né? Sintomas externos da doença caracteriza pela paralisação do crescimento e pelo secamento da folha central. Daí vem onde deriva o nome, né? Podridão seca do olho. Então o olho nesse caso é a parte central da folha. Existem também alguns sintomas internos, né? Que tem algumas lesões com coloração marrom, com aparência de cortiça, observado através do corte longitudinal, igual se faz lá com a questão da planta do anel vermelho. Então, se tem dúvida desse problema, né, pela questão dos sintomas externos, tem essa possibilidade de fazer esse corte e assim confirmar qual é o problema. E aí, medidas de controle, a erradicação imediata de todas as plantas doentes e evitar a instalação de viveiro em locais úmidos. Então é uma doença que já tem, esse problema já pode ser derivado lá no viveiro e altas umidades pode estar favorecendo. E essa erradicação quanto antes, ela é muito importante, principalmente que se não tem uma definição do agente causal. Então é uma exposição, é um risco maior. Tem a possibilidade também de pulverizações químicas, seguindo a mesma linha que a gente mencionou anterior, com o propósito de eliminar o vetor, né? E nesse caso o vetor são cigarrinhas, né? Então as cigarrinhas são vetores desse problema. Outro problema encontrado comumente é a questão da mancha foliar, né? Como o nome já destaca, as folhas aparecem, né? Surgem lesões arredondadas de coloração verde clara, com centro escuro, ocorrendo formação de um halo amarelado. Então são manchas, de fato, manchas foliares sobre a superfície dessas folhas. Existem algumas medidas de controles, que é remover e queimar as partes que estão infectadas e evitar adubação excessiva com nitrogênio. Então, ou seja, evitar que essas folhas se tornem muito
muito suculentas, né? E tem excesso de nitrogênio, que isso favorece o estabelecimento dessa doença. E como característico das doenças fúngicas, existem alguns fungicidas que podem estar sendo utilizados no suporte desse controle, lógico, mediante a monitoramento e orientação de um profissional da área, né? Não devemos utilizar produtos químicos sem a recomendação de um engenheiro agrônomo. Então isso é muito importante para evitar problemas de contaminação e utilização de produtos errados, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Além da contaminação pessoal, pode ter o risco da contaminação ambiental e contaminação dos consumidores. Então procure uma orientação profissional. Não usem produtos fitossanitários por conta própria. Isso é uma dica que a gente deixa, né? Que isso é lei, né? Então são receituários, assim como na medicina, deve ser expelido por um profissional da área. E assim, a gente chega ao fim dessa videoaula, né? A gente espera que tenha trazido algumas informações para subsidiar o dia a dia dos agricultores que a gente acompanha, principalmente nesse período que a gente não está conseguindo chegar até as comunidades por questão de segurança, mas a gente está sempre disponível e valeu, até a próxima, a gente vai estar trabalhando novas questões. Até, abraço. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.